Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão básica de trigonometria e de algumas relações trigonométricas. Veremos o que é um ciclo trigonométrico de raio unitário, que vem lá da matemática, divisão do ciclo trigonométrico em 360 partes, ou 2π radianos, cada parte corresponde a 1 grau, e veremos o sentido positivo angular, no caso no sentido anti-horário, ou o sentido negativo, que seria o sentido angular horário. Também veremos algumas relações trigonométricas básicas. Tais informações aqui, esse conteúdo, ele é de extrema importância na análise de circuitos de corrente alternada e devido ao uso recorrente de funções trigonométricas básicas como seno e cosseno na análise de circuitos de corrente alternada, resolvi fazer esse vídeo de modo a lembrarmos de alguns conceitos básicos que vêm lá da matemática, beleza? Aproveito para quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e vamos aqui para a aula, beleza? Então é possível a gente avaliar a posição angular dentro de um ciclo trigonométrico que tem um raio igual a 1, ou seja, raio unitário. Então, esse ciclo trigonométrico ele tem, no caso, 4 quadrantes que são subdivididos de acordo com o nosso referencial cartesiano x e y. Então, o eixo vertical a gente vai chamar de eixo y, ou eixo das ordenadas, e o eixo horizontal, que é o eixo x, ou também, como é conhecido, eixo das abscissas, cujo ponto inicial se dá justamente aqui no cruzamento dos dois eixos, que seria o nosso referencial 0, 0. Se a gente pegar um segmento de reta que vai desde a origem do nosso referencial x e y até o perímetro dessa circunferência, temos justamente aqui um raio de comprimento igual a 1, conforme representado aqui por esse segmento de reta na cor preta. Então, se aqui é a nossa referência 0, 0, aqui nesse ponto, temos a nossa referência 1,0. Nosso x vai ser 1 e nosso y 0. Já aqui teremos nosso eixo y igual a 1 e o nosso x igual a 0. Aqui no semiplano esquerdo nós teremos o quê? O nosso x igual a menos 1 e o nosso y igual a 0. E aqui temos o nosso x igual a 0 e o nosso y igual a menos 1. Também podemos fazer as subdivisões desse ciclo em quadrantes. A gente pode chamar esse primeiro quarto dessa pizza, se a gente observar uma pizza dividida em 4 fatias. Essa primeira fatia aí, no canto superior direito, seria o nosso primeiro quadrante. Essa segunda fatia de pizza seria o nosso segundo quadrante. Essa terceira fatia, terceiro quadrante. E, finalmente, aqui, o quarto quadrante. A partir disso, a gente pode também estabelecer algumas relações de ângulos, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 0 graus, seria justamente o ângulo aqui inicial, certo? Que corresponde justamente ao eixo horizontal. Se eu tenho 4 quadrantes, então eu vou ter um ciclo que terá 360 partes, ou seja, 360 graus, e cada grau corresponde a uma subdivisão realmente desse ciclo em 360 partes. Então a ideia seria realmente a gente pegar várias divisões aqui desse ciclo, até dividirmos ele em 360 partes, que seria os 360 graus. Então, se a gente dividir esses 360 graus em 4 partes, que corresponde aos 4 quadrantes, então no primeiro quadrante teremos justamente aqui 90 graus, 0 até 90, seria esse ângulo reto aqui formado, desde a origem até o primeiro quadrante, 180 graus, a metade de 360. Se a gente pegar 3 fatias dessa pizza, que seria justamente aí 3 quadrantes, teremos o quê? 270 graus. E finalizamos justamente aqui em 0 ou 360 graus.
a gente já pode observar uma coisa aqui interessante. 0 graus em um ciclo trigonométrico corresponde também a 360 graus. Por quê? Porque nesse caso completamos justamente aqui uma volta ao redor desse ciclo, uma volta completa ao redor desse ciclo. E se eu quiser dar duas voltas? Duas voltas vão ser 2 vezes 360, corresponde a 720 graus. 720 graus corresponde também a 360. Posso dar 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Então veja que interessante. Isso considerando o sentido anti-horário. Então eu estou andando com esse ângulo nesse sentido aqui. Sentido anti-horário, que seria o sentido positivo. A gente também pode fazer essa mesma análise considerando ângulos negativos. E tais ângulos são negativos se a gente considerar justamente o sentido horário. Tá? Lembrando que esse ângulo ele leva em consideração justamente o ângulo formado entre o nosso eixo de referência, no caso do eixo X, e o nosso segmento de reta em questão. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um segmento de reta aqui, de raio unitário, e tem esse ângulo formado pelas abscissas e o segmento de reta em questão. Aqui, por exemplo, eu posso ter um ângulo, nesse caso aí, de menos 45 graus. Se eu tivesse um ângulo positivo, nesse sentido, então nós teríamos o quê? 45 graus, com sinal positivo. Da mesma forma, eu posso analisar outros ângulos. Então, se eu pegar esse ângulo aqui reto, formado aqui justamente nesse segmento de reta aqui do semi-eixo Y negativo, nós teremos esse ângulo aqui negativo, que vai corresponder a menos 90 graus. Se eu considerar esse ângulo desde a origem até, por exemplo, a metade desse ciclo no sentido horário, eu vou ter o quê? Menos 180 graus, que corresponde também a 180 graus. Então, menos 180 graus vai corresponder a 180 graus, ok? Assim como nós vimos também que menos 90 graus, então voltando aqui à condição que nós tínhamos anteriormente, né? Então aqui menos 90 graus vai corresponder, se a gente considerar um ângulo positivo, seria justamente esse ângulo formado até aqui. E seria 270 graus. Tá? Então, em análises que a gente trabalha aqui, principalmente de circuito de corrente alternada, a gente pode fazer essa análise seja com o ângulo no sentido anti-horário, ou positivo, ou o ângulo no sentido horário negativo. Então eu vou colocar aqui, só para a gente ter como referência também, os ângulos no sentido horário. Zero, aqui no caso teremos menos 90 graus. Nesse caso aqui seria menos 180 graus, aqui. E aqui, menos 270 graus, tá? Considerando esse sentido do ângulo. A partir das relações trigonométricas, nós podemos determinar algumas grandezas que são extremamente importantes aqui no nosso estudo, que vem da trigonometria, que são, por exemplo, o caso do seno, do cosseno e da tangente, tá? Então, se a gente pegar novamente esse segmento de reta que sai da origem, 0, 0, até o perímetro desse ciclo unitário, nós teremos justamente aqui a hipotenusa de um triângulo, se a gente fizer a projeção dessa hipotenusa no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas. Então, se a gente observar, esse cateto que está aqui destacado em verde, ele é a projeção dessa hipotenusa de raio unitário sobre o eixo das ordenadas ou eixo Y. Ele tem justamente esse comprimento aqui. Da mesma forma,
se a gente pegar essa hipotenusa, que tem um raio unitário, e fizer a projeção no eixo das abscissas, teremos justamente aqui esse comprimento que corresponde ao que a gente chama aí de cateto adjacente, né? Então temos, como em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa formada por esse segmento de reta, um cateto adjacente, chamado aqui de CA, e o cateto oposto, CO, destacado em verde, e o cateto adjacente em vermelho. E a gente pode traçar tais relações trigonométricas. Logo, a gente pode fazer a definição do seno do ângulo θ. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, formado justamente, como foi dito anteriormente, entre o eixo das abscissas e o nosso segmento de reta, se a gente pegar o seno desse ângulo θ, a gente pode dizer que esse seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto, CO, sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo θ, então, é definido então como sendo o cateto adjacente sobre essa hipotenusa. Outra definição importante é a definição da tangente. Então, a tangente desse ângulo θ é justamente aí a relação entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, pelo teorema de Pitágoras, se a gente pegar a projeção dessa hipotenusa no eixo x ao quadrado, que é o cateto adjacente desse triângulo retângulo, somar com a projeção dessa hipotenusa no eixo y, que é o cateto oposto ao quadrado, teremos nossa hipotenusa ao quadrado. Então, o cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A gente pode fazer a substituição, então, cateto adjacente ao quadrado, a gente pode utilizar essa equação aqui, equação 2, essa aqui vai ser a equação 1, essa aqui é a equação 3. Então, se a gente pegar aqui a equação 2, a gente pode isolar o cateto adjacente ao quadrado a partir do produto da hipotenusa vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. H cosseno de θ ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, a gente pode extrair essa informação da equação 1, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, seno ao quadrado de θ, isso aqui igual a h ao quadrado. A gente pode simplificar o h ao quadrado, a gente pode colocar o h ao quadrado em evidência, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, isso aqui igual a h quadrado. Tá? A gente pode passar o h ao quadrado para o outro lado dividindo, então teremos aqui 1, tá? Que é justamente essa relação aqui. Então, o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ igual a 1. E aí, dependendo da posição desse ângulo, nós podemos fazer também algumas considerações sobre o sinal dos senos e cossenos de acordo com a posição desse segmento de reta nos quadrantes. Se a gente pegar aqui o primeiro quadrante, se o ângulo θ estiver nesse primeiro quadrante aqui, se a gente pegar essa projeção aqui, e vamos chamar essa projeção de cosseno de θ, e a projeção no eixo y de seno de θ. Então, se vocês observarem, tanto o seno quanto o cosseno são positivos quando o ângulo está no primeiro quadrante. Seno de θ e o cosseno de θ são positivos. E com valor menor do que 1. Lembrando que o máximo aqui que a gente pode atingir é justamente o comprimento desse raio unitário, que seria 1. Né? Nesse caso, nesse ponto aqui, o x é 0, o y é 1. E aqui, o x é 1 e o y 0. Então, o máximo que a gente pode ter é justamente 1. E quando é que isso vai acontecer? Aqui no primeiro quadrante, se o seno for 0, então, ou seja, se esse segmento de reta estiver sobre o eixo x, o cosseno vai ser 1 e o seno vai ser 0. Se a gente tem um ângulo de 90 graus, então o cosseno vai ser 0 e o seno vai ser 1. Aqui, se o ângulo ele estiver no segundo quadrante, então se a gente tiver esse ângulo aqui, que está entre 90 e 180 graus, nesse caso nós teremos o quê? Se a gente pegar essa projeção desse segmento de reta no eixo x, teremos um valor negativo, ou seja, nesse caso, o cosseno do ângulo θ é negativo e a projeção aqui no eixo vertical, que é justamente o seno desse ângulo θ, o seno será positivo. No terceiro quadrante, que seria justamente aí um ângulo
entre 180 e 270 graus, o ângulo formado aqui. Nesse caso, ambas as projeções serão negativas. Se a gente prestar atenção aqui, projeção no eixo x, o cosseno de θ, e a projeção aqui no eixo y, o seno de θ, ambos estão aí em seus semi-eixos negativos. Então, seno de θ vai ser menor que zero, cosseno de θ também menor que zero. No quarto quadrante, nós teremos a projeção aqui no eixo y, seno de θ negativo, e a projeção no eixo x, o cosseno de θ, o θ considerando então daqui até aqui, positivo, tá? Então, seno de θ negativo e o cosseno de θ positivo. E assim temos as relações principais de seno e cosseno para os quatro quadrantes, tá? A gente também pode extrair a informação da tangente, bastando analisar o sinal dos senos e cossenos, né, de cada quadrante. Se a gente sabe que a tangente do ângulo θ vai ser o seno do ângulo θ dividido pelo cosseno do ângulo θ, então se ambos forem positivos ou ambos forem negativos, então no primeiro e no terceiro quadrante a gente tem essas condições. No primeiro quadrante, o seno de θ é positivo, o cosseno de θ também é positivo. Logo, a tangente desse ângulo θ também será positiva. Da mesma forma, no terceiro quadrante, o seno do ângulo θ e o cosseno do ângulo θ, ambos são negativos, o que corresponde também a uma tangente, nesse caso, positiva. Já para o segundo e o quarto quadrantes, a tangente de θ será negativa. A gente pode também fazer a mesma análise. Nesse caso aqui, o cosseno e o seno têm sinais opostos, o cosseno é menor que zero e o seno é maior que zero, logo a tangente desse ângulo θ será menor que zero. Da mesma forma aqui, para o quarto quadrante, tangente de θ menor que zero. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado.